4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferido a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. A repercussão que continua das 200 demissões na indústria Sasazaki de portas e janelas. O governo federal libera funcionamento do comércio aos domingos e feriados. 111 anos da imigração japonesa ao Brasil. O início. Bem, o Japão essencial para o desenvolvimento brasileiro nos mais diferentes segmentos. O prefeito Daniel anuncia obras da rede municipal de educação. Como destaque também expectativa para o Plano Safra, financiamento do agronegócio. E também uma matéria especial. Dori Alimentos faz doação importantíssima para o projeto Amor de Criança. Daqui a pouco você confere esses destaques aqui no 4 para ficar muito bem informado. E é forte a repercussão em Marília e região das 200 demissões anunciadas pela Sasazaki, indústria de portas e janelas. A própria Sasazaki divulgou uma nota assinada pelo presidente Leonardo Sasazaki, confirmando as 200 demissões, 1/3 dos funcionários e a justificativa. O momento de estagnação da economia, afetando as vendas no setor de construção civil, segundo a Sasazaki, caíram muito, afetando também, é claro, o segmento de portas e janelas para as obras e ainda necessidade de uma reestruturação administrativa e funcional. Bem, por telefone vamos conversar agora com Ayrton Siqueira Torres, é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e região. Ele fala sobre essas 200 demissões altamente preocupantes, retratando a realidade econômica e trabalhista do país. Boa noite, Ayrton, você comenta. Uma grande quantidade de trabalhadores que hoje a empresa tem a faixa de 700 trabalhadores, ela chegou a ter mais de 1.600 trabalhadores no passado, e ela foi enxugando aos poucos e conseguiu aí chegar com 700 trabalhadores de todos os setores, né? Juntando todos os setores da empresa, daria 700 trabalhadores. E a empresa ela veio enxugando, como eu disse, usando o banco de horas, trabalhadores com mais de 800 horas devendo para a empresa, ou seja, a empresa pagou mais de 800 horas, assim, quase que individual para muitos trabalhadores, que são horas pagas, porque sempre recebeu salário, nunca teve desconto. Então, dentro desse programa, os trabalhadores vinham se mantendo empregados, vinham devendo hora para a empresa, onde a empresa, com certeza, mais de 5 milhões de reais foi empregado para bancar essa manutenção da taxa do emprego. Só que vem apertando cada vez mais, a economia não se coloca nada para futuros investimentos, e a empresa, dentro da sua dificuldade no mercado que atua, que é da construção civil, ela, na semana passada tivemos 2 reuniões consecutivas, onde a empresa abriu ali para toda a conversação possível a forma que ia acontecer essas demissões, mostrando ali que é irreversível essa demissão. Haja visto que a empresa tem que se adequar na quantidade de produtos que ela vende, ou seja, naquilo que ela consegue vender, fabricar e trabalhar com estoque baixo, porque ninguém trabalha com investimento em matéria-prima para deixar parada, muito menos uma empresa desse porte. E aí ocasionou nessas demissões no dia de hoje.
fizemos a assembleia lá com toda a dificuldade, que é duro conversar com o pessoal, os pais e mães de família que estão perdendo o seu emprego, sem uma perspectiva de quando vai conseguir se manter empregado novamente, porque nós temos mais de 14 bilhões de desempregados no Brasil. Isso é a crise que afeta todos os pontos. Então, a partir do dia 24, nós vamos já estamos fazendo a conferência das rescisões contratuais. No dia de hoje, o pessoal recebeu o aviso prévio, já fez o seu exame demissional. Vamos ver ali aquelas questões da saúde, alguém que está doente, aquele que está dependendo de uma cirurgia. Tem várias questões também para se analisar individualmente, né? E a partir do dia 24, os trabalhadores e as trabalhadoras vão estar fazendo a sua rescisão contratual, vão estar sacando o fundo de garantia, dando entrada no seu seguro-desemprego, que pode chegar até 5 parcelas, né? E também de ter ali um futuro ali, ver se a empresa colocou também que só está demitindo grandes profissionais, o pessoal que realmente de mais de 1.360 funcionários, como eu disse que tinha no passado, foi indo, são todos trabalhadores com currículo fora de série. A empresa precisa dessa mão de obra, mas infelizmente o mercado não está dizendo a mesma língua, ou seja, não está aquecido o mercado. E a gente sabe, todo mundo está analisando e sabe muito bem que a gente não está sabendo qual vai ser o futuro até dezembro, o que vai acontecer na economia brasileira. E essa recuperação, não só da SASAC, mas de todas as empresas brasileiras, ela vai se dar a longo prazo. A curto prazo, infelizmente, não temos solução. Infelizmente, essa notícia que a gente tem que passar, né, para a população de Marília, dar uma satisfação enquanto representação sindical, e vamos torcer aí para que a coisa melhore a cada dia, a cada momento, que a gente possa aí voltar a ter uma categoria com 11 mil trabalhadores. Mas a gente sabe que isso é a longo prazo. Muito bem. Obrigado, Ayrton Siqueira Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e região. Aqui no estúdio, o nosso convidado, o consultor econômico José Mário Ranto. A SASAC é uma indústria de ponta, líder nacional na produção de portas e janelas metálicas para a construção civil. E realmente uma notícia como essa causa um impacto tremendo. 200 demissões. Nosso convidado, Ranto. Boa noite, Ranto. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Fato Notícias. Bem, o país continua com sua economia travada, mercado de trabalho também, o país totalmente dependente da aprovação da reforma previdenciária. E aí, Ranto? Então, nós temos uma situação... Vamos apenas acionar aqui o microfone do Ranto, ok? Verificamos uma situação como esta, da SASAC, que é uma empresa extremamente efetiva, uma empresa que tem mais de 40 anos de Marília, começou na área agrícola, depois ela foi para a área da construção civil, líder em janela de aço, líder na área de alumínio, né? Uma empresa extremamente séria, que emprega de fato as pessoas, que vende um produto de primeiríssima qualidade. Em qualquer lugar do Brasil que você falar portas e janelas, todo mundo lembra da SASAC, né? Então, você vê uma empresa dessa demitindo 200 funcionários, uma empresa que está enxugando, está regredindo, é extremamente preocupante para Marília e preocupante regionalmente. Por quê? Porque nós estamos falando em reforma de previdência, nós estamos falando em uma série de coisas que o Brasil precisa mudar, mas nós não estamos falando que temos que apoiar as empresas. Nós temos que ter um apoio agora para as empresas numa situação em que elas estão difíceis. Você pega, por exemplo, o Barack Obama, quando assumiu os Estados Unidos, ele estava regredindo. Ele pegou, emitiu moeda e deu dinheiro para as empresas, empréstimo, a 0% ao ano. As empresas rapidamente evoluíram. Então, hoje os Estados Unidos cresce 4% ao ano, né? Fala-se até um pouquinho de inflação e tal, preocupa até o próprio governo. Mas por quê? Porque houve investimento. Nós não estamos vendo nenhum investimento e sabemos que sem investimento demora muito para qualquer empresa reagir. Não é essa reforma da Previdência ou uma reforma criminal, etc., tal, que vai resolver o problema agora.
A reforma da Previdência também, mesmo para agir na Previdência positivamente, se for aprovada, ela vai começar a dar resultado daqui a 4, 5 anos. Né? Nós temos uma Previdência equivocada, completamente conturbada, que se mistura a área social, que se mistura a área da saúde, que se mistura a área previdenciária. Então, precisa haver uma reforma? Precisa. Mas não é isso que vai resolver exatamente. Tem que haver uma ação do governo em relação às empresas, principalmente essas empresas que estão precisando, né? De repente, se ela tiver um aporte de dinheiro do governo com um juro muito baixo, ela realmente evita uma demissão. Mas não tem como, porque dinheiro no Brasil é muito caro. Nós tivemos uma globalização, desde a época do Collor. Ele falou, globalização já, você pode comprar o produto que quiser, a máquina que quiser. Só que uma multinacional paga 0,5% de juro ao ano lá fora. A empresa nacional não tem dinheiro no Brasil a juro baixo. Ela vai descontar um título a 60% ao ano. Então, não tem dinheiro para a indústria regional. Isso é muito difícil, muito complicado. Uma empresa do nível da Sasaki desempregando, quando você fala em 200 funcionários, você vai atingir, no mínimo, de 800 a 1.000 pessoas indiretamente. Né? E fora aqueles que produzem também indireto para eles. Então, é preocupante e o governo tinha que pensar realmente na realidade das empresas. Nós precisamos de uma reforma tributária, que é o que a gente fala há muito tempo. Os empresários não suportam mais pagar esse tributo e precisamos de uma reforma política para poder fazer a tributária. Não se ouve falar nem na tributária nem na política. Está se ouvindo uma briga aí da Previdência, mas não é o que vai resolver o nosso problema. E, gradativamente, o Brasil demora 5, 6 anos para se recuperar. Por quê? As empresas saíram do Brasil, foram para o Paraguai, foram para a China. As nossas empresas hoje estão ultrapassadas em relação às empresas internacionais. Exatamente porque não houve apoio dos 2 últimos governos, né, tanto do Lula quanto da Dilma, para a empresa. E isso é o reflexo da falta de apoio, reflexo da falta de olhar para a empresa. A empresa é a célula, é ela que mantém o emprego, que mantém as famílias, e ninguém está olhando para a empresa, né? Estamos olhando aí para uma reforma daqui, uma reforma dali. Vamos olhar para as empresas rapidamente, porque é uma emergência. Bem, a notícia acaba de chegar, Rando. O governo federal acaba de ampliar a relação de atividades que terão em caráter permanente a autorização para trabalho aos domingos e feriados. Agora serão 78 setores. Antes eram 72 atividades. Entre os novos segmentos autorizados, o comércio em geral. O secretário especial da Previdência, Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, assina a portaria dando autorização a esses novos setores. Ele diz que o país precisa realmente trabalhar e crescer. Seu comentário, comércio em geral autorizado. Então, o comércio está autorizado, precisa, para você colocar os funcionários trabalhando numa jornada de sábado, de domingo, de feriados, etc., tal, precisa ter um acordo, né, do sindicato empregado com o sindicato empregador. Né? Fazer isso através de um banco de hora, compensar os funcionários, ou pagar hora extra, que é uma situação muito mais cara. Né? Mas o normal que vai acabar recorrendo todo mundo é a banco de horas. Depois o funcionário fica um banco de horas enorme lá e, num certo momento, aquilo fica caro para a empresa. Então, não é só a questão de falar, olha, pode trabalhar o horário que vocês quiserem. Tem que haver aquecimento. As pessoas precisam comprarem. E, para comprar, precisa ter emprego. Quem gera emprego mais? O comércio gera, a indústria gera, o agronegócio é extremamente importante. Então, nós temos que estar com isso tudo junto para que haja uma efetividade, um crescimento. Mas, para esse crescimento, nós precisamos que se olhe, de fato, para a empresa, para que tenha emprego. Todo mundo reclama uma coisa, não tem emprego. Nós temos 30 milhões de desempregados no país, não é 13 milhões, nós sabemos disso, e não tem emprego. E tem muita gente falando de desempregar. Não é só a Sasaki, tem uma série de outras empresas. Né? Então, nós percebemos isso, que precisa de uma solução melhor para o país. Precisa realmente incentivar o emprego, incentivar a produção, precisa crescer o nosso PIB. Nós temos uma previsão de um PIB de 1%. 1% não é nada, não é nem crescimento. Então, nós sabemos que
precisa de uma ação do governo voltada para o emprego e para a empresa. É extremamente importante isso. Destaques do momento da economia. Você conferindo. Número de desempregados há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos, quem está desempregado há mais de 2 anos, cresce 42%. Bolsonaro sanciona a medida provisória pente fino do INSS e prevê poupar 10 bi. Justiça aceita pedido de recuperação da Odebrecht. 100 bilhões a dívida. Destaques do momento. Daqui a pouco, Plano Safra. O governo anuncia 225 bi em financiamento. 111 anos da imigração Brasil-Japão. Os japoneses chegando ao Brasil. O prefeito Daniel anuncia obras na rede municipal de educação. A gente volta já já.